Olá, jovem mancebo! A aula de hoje é reflexão da luz. Então, a reflexão da luz. Bom, na última aula nós vimos que a luz viaja em linha reta e utilizamos eclipses para provar que isso acontece, né? Além disso, fizemos um rápido exercício com uma câmera escura, que nada mais é do que um dispositivo que também nos prova que a luz viaja em linha reta. Baseado nessa ideia, nós vamos agora entender a reflexão da luz em qualquer tipo de situação. Ok. Vejamos, nós temos objetos em que a luz, quando incide, ela se espalha, e nós temos, nesse caso, uma reflexão irregular ou difusa. É essa reflexão que garante que a gente veja as coisas, porque o que acontece é que a luz precisa bater nos objetos e dos objetos vir até os nossos olhos e tocar nossa retina, estimular ela e mandar um pulso elétrico para o cérebro e tudo mais. Se a luz não consegue chegar desse objeto até o nosso olho, a gente não vê ele. Tá? Por quê? Porque a luz não faz curva, né? Ela viaja em linha reta. Tá? Então, por exemplo, eu não consigo ver a estante que está atrás de mim. Por quê? Porque a luz que bate lá, para vir até meus olhos, precisa bater na parede que está aqui ou no computador que está na minha frente. Só que quando ela bate no computador, eu enxergo o computador. Eu vejo a luz que está vindo do computador. Ok? Então, a luz que está iluminando essa sala, ela está se espalhando para todos os lados, mas viajando em linha reta. Agora, se eu tiver um artefato, né, e quando a luz for incidir, ela levar os raios de luz para a mesma direção, todos ordenadamente, aí eu tenho uma reflexão dita regular, e é esse tipo de reflexão que acontece com os espelhos planos. Tá? Então, como a gente sabe que isso acontece? Se a gente traçar uma reta normal, que seria como botar um lápis em cima da mesa em pé, tá? Um referencial aonde o raio de luz vai bater na superfície plana, exatamente naquele ponto, e através dessa reta que faz 90 graus com o plano, tá? Que eu vou chamar de o raio de luz incidente, ele vai fazer um ângulo que eu vou chamar de incidência. Pois bem, se a gente consegue medir esse ângulo, o raio de luz que sai, o raio de luz refletido, ele vai ter o mesmo ângulo de reflexão. Quando isso acontece, quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, então eu tenho uma reflexão dita regular, tá? Uma reflexão que me permite, como no caso do espelho, eu poder me enxergar. Porque ao contrário do computador, que não permite que eu me enxergue, né? Os raios de luz batem aqui e se espalham, né? Os raios de luz que batem no meu rosto vão em direção ao computador, batem no computador e se espalham. E aí eu só consigo ver os raios de luz que bateram no computador e vieram para mim. Tá? Então, veja só, esse raio de luz refletido ele vai ter o mesmo ângulo de reflexão que o raio de luz incidente. E aí eu garanto que eu tenho uma reflexão regular. Ok? Ah, em física, nós representamos o espelho plano dessa maneira. É um traço com 3 tracinhos atrás. Ok? Então, veja só. Se o raio incidente faz 45 graus com a reta normal, então ele deve ser refletido com 45 graus. Beleza? O ângulo que ele faz com a normal é o ângulo que ele vai fazer com a normal após ser refletido. Se ele vier reto com a normal, ou seja, nenhum ângulo com a normal, ele vai ser refletido com nenhum ângulo com a normal. Agora, tem problema de física, especialmente em vestibular, em concurso público e tudo mais, que ao invés de dar o ângulo com a normal, ele te dá o ângulo com a superfície. Não se engane. A nossa medida, tá, é sempre com a reta normal. Então, se ele está indicando ali que, por exemplo, que é 30 graus com a superfície, ele está fazendo 60 graus com a normal,
porque precisa fechar 90 graus, né? 60 mais 30 dá 90 graus. Então a reta normal sempre vai fazer 90 graus com a superfície. Isso significa dizer que o raio refletido vai ser refletido com 60 graus de reflexão. Então, existem outros exercícios, tá, em módulos e livros de física que dão essa situação. O raio de luz foi refletido diversas vezes. Como saber qual é o ângulo de reflexão, sabendo este ângulo aqui que ele faz com a superfície? Bom, aqui é uma questão de trigonometria básica. Se essa primeira reta normal do raio de luz amarelo está fazendo 30 graus, o raio de luz incidente tem 60 graus, né? Ali vai ter 60, significa que aqui vai ter 30. Isso aqui faz parte de um triângulo retângulo cujo lado ali tem 90 graus. Como a soma dos ângulos internos precisa dar 180, então se tem 30 com 90, precisa de 60 graus aqui para fechar 180. Se ele está fazendo 60 aqui com a superfície, com esse espelho, então ele fez 30 de incidência e vai fazer 30 de reflexão. Aqui, obviamente, você faz todo esse trabalho se você quiser determinar qual é esse raio de luz refletido. Tá? O que você precisa aprender disso aqui não é fazer conta com triângulo, é simplesmente entender que os raios de luz que incidem vão ser medidos o seu ângulo de incidência entre o raio de luz e a reta normal, nunca com a superfície, não esqueça disso. Muito bem, se você coloca então um objeto na frente de um espelho, né, a distância que você coloca esse objeto do espelho vai ser a mesma distância que a imagem estará do espelho. Então, as distâncias entre a ponta até o espelho, igual à distância da imagem da ponta até o espelho, e a borracha ao espelho vai ser igual à imagem da borracha até o espelho. Isso acontece, né? E sempre você vai ter uma distância do objeto até a imagem como o dobro da distância do objeto ao espelho. Então, por exemplo, se você está a 1 metro de distância do espelho, a sua imagem também vai estar a 1 metro de distância do espelho e você vai estar a 2 metros de distância da sua imagem. Perfeito? Bom, nem só de espelhos planos vive o mundo. Tá? Aqui nós temos um exemplo de 2 espelhos esféricos. Tá? Um deles é chamado de côncavo, vai ser representado dessa maneira, ou dessa maneira, como preferir. Tá? É um espelho curvo com 3 tracinhos indicando a parte de trás do espelho, e o espelho convexo, que vai ser representado dessa maneira ou dessa maneira. Repare que os 3 tracinhos sempre representam a parte de trás do espelho. Muito bem. Qual a diferença? A diferença fundamental é essa aqui. Enquanto que o espelho côncavo ele converge os raios de luz para um ponto, o espelho convexo ele espalha os raios de luz. Perfeito? E isso acontece com umas determinadas regras de propagação da luz, que nós vamos estudar no próximo vídeo. Então, te espero lá. Valeu!